Fala pessoal, tudo bem? Esse é um dos vídeos do programa de residência pedagógica em filosofia da UFO e da CAPES CNPq. Hoje nós vamos falar sobre PET, volume 3, da terceira série do ensino médio. O tema de hoje é a semana 3, o contratualismo de Thomas Hobbes. Nós vamos corrigir os exercícios. Número 1. O texto abaixo de John Locke, 1632 a 1704, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo o homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores de equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e é muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com os outros, que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chama de propriedade. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a existência do governo como um poder oriundo da natureza, a origem do governo como propriedade do rei, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos, e o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. A resposta dessa questão é a letra D, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Então, embora na semana o tema seja Thomas Hobbes, há algumas questões de John Locke aqui, porque há uma certa comparação entre o pensamento dos dois autores. Então, para John Locke, o governo ou o Estado se forma como uma garantia, como uma proteção da vida, dos bens e dos direitos das pessoas. Por isso a resposta certa é a letra D. 2. Para John Locke, filósofo político inglês, os direitos naturais do homem eram família, propriedade e religião, liberdade, propriedade e servidão, propriedade, servidão e família, liberdade, igualdade e propriedade, família, religião e pátria. A resposta dessa questão aqui está no finalzinho do texto. Pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamamos de propriedade. Então a resposta certa é a letra D, liberdade, igualdade e propriedade. O Estado ou o governo deve garantir isso aos homens porque eles são direitos naturais. Número 3. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Para John Locke, o homem abre mão da liberdade natural em função da valorização do bem comum para o fortalecimento da sociedade, possibilidade de aumentar seus lucros e seu poder de transação comercial, garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada, possibilidade do seu instinto ultrapassar aquilo que limita a sua liberdade, sensibilidade altruística, seu objetivo é ajudar o outro homem. Então a resposta certa aqui é a letra C, como nós já falamos na questão anterior. O Estado serve como uma garantia dos direitos naturais, que é a vida, a liberdade e a propriedade privada. Número 4. A gente tem uma tirinha, eu vou ler a tirinha. Aquele idiota do Moé, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. Se eu não roubar de volta, Moé vai ficar com ele e isso não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo?
Parece ser razoável. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural, quando, em troca da garantia dos direitos individuais, transferem a um terceiro, no caso o Estado, o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de. Então, essas teorias em que os homens se juntam para viver em sociedade e transferem o poder para um terceiro, no caso o Estado, é chamado de contratualismo. Então, a resposta correta é a letra E. Última questão. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É evidente que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os mantenha subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de regra. E essa guerra é uma... Desculpa. É chamada de guerra. E essa guerra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem. Letra A. Para Hobbes, a guerra é uma situação anterior ao estado de natureza. B. Hobbes associa, compreende a guerra de todos contra todos como característica do estado de natureza. Letra C. Um poder comum, segundo Hobbes, mantém os homens no estado de natureza. Letra D. Em Hobbes, a guerra de todos contra todos é compatível com o poder comum. Letra E. Hobbes acredita que no estado de natureza o homem é bom e se corrompe quando vive em sociedade. Essa aqui é mais complicada. Então, nós podemos descartar a A, porque a guerra faz parte do estado de natureza, não anterior a ele. Letra C, não tem um poder comum que mantém os homens no estado de natureza, então essa também está errada. E letra D, a guerra de todos contra todos é compatível com o poder comum. Isso não existe também. Se a guerra é de todos contra todos é porque cada um tem o próprio poder. Então a gente poderia ficar entre a B e a E. A resposta correta é a letra B. A guerra de todos contra todos é a característica do estado de natureza. Por que a E está errada? Hobbes acredita que no estado de natureza o homem é bom e se corrompe quando vive em sociedade. Isso se parece mais com uma teoria de Rousseau, com as teorias de Rousseau. E, na verdade, para Hobbes, no estado de natureza, nós não podemos falar nem que o homem é bom, nem que o homem é ruim, porque é estado de natureza, não tem nenhuma lei aí. Né? Então, por isso que a resposta correta é a letra B. Foi isso por hoje. Nós nos encontramos na próxima vez. Até logo.